Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre algumas dicas, para a prova. Eu tenho certeza que essa aula vai ser muito top para vocês. Ela é um pouco mais curta. Eu separei aqui apenas 4 questões, mas eu tenho certeza que o que a gente vai conversar em cada questão é de extrema importância para vocês. E fiquem atentos. Fiquem até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão detonar no Enem com essas dicas que eu vou dar hoje para vocês. Vou começar então com a primeira dica. Vamos embora, começar aqui com a primeira dica. Vamos embora, né, velho? Vamos lá, vamos lá. Disparada do petróleo provoca novo reajuste do gás de cozinha. O preço do botijão de gás de 13 quilos nunca esteve tão alto no Brasil. E a tendência é piorar diante dessa atual escalada de preços do petróleo no mercado internacional. Veja que a gente está vivendo um momento em que as coisas estão meio estranhas, né? A gente está vivendo um momento em que está tudo bagunçado aí em relação ao preço. Não só isso, né? Está tudo bagunçado. Com a instabilidade econômica causada pela pandemia, o preço do gás de cozinha alternou entre subidas e descidas como uma montanha russa. Há 3 meses, o gás de cozinha custava R$ 60, sofrendo um aumento de 25%, depois um novo aumento de 10% e em seguida uma redução de 20%. Quer dizer, ele aumentou e depois caiu, né? Seguidas vezes aí, um aumento de 25%, um aumento de 10% e uma redução de 20%. O valor atual do gás de cozinha, após as 3 variações, está em beleza. Então eu tenho que saber aumentar e reduzir as coisas percentualmente. Professor, e aí? Como é que eu faço para aumentar e reduzir percentualmente? Olha só, a gente fala que existem 3 tipos de aumento: aumentos simples, aumentos simultâneos e aumentos sucessivos. Os aumentos simples são aqueles que são dados. É um aumento só e acabou. Você é pay buff, é aquele aumento e morreu Maria Preá. Veja que aqui a gente não tem um aumento simples, que a gente tem um aumento de 25, depois um de 10 e depois tem uma redução de 20. Então a gente não tem simples, porque simples é único. É um só e acabou-se. A gente tem os aumentos simultâneos, são todos dados na mesma hora. Aqui a gente está vendo que não, né? São todos dados sobre o mesmo referencial. A gente está vendo aqui que primeiro acontece um, depois o outro, depois o outro. Então a gente está diante de aumentos e reduções sucessivas. E a melhor maneira de aplicar aumentos e reduções sucessivas é através do que a gente chama de fator multiplicativo. Professor, o que é fator multiplicativo? Fator multiplicativo é uma coisinha que você multiplica para efetuar aquele aumento percentual. Então, por exemplo, como é que eu faço para descobrir ou saber quem é o fator multiplicativo de um aumento de 25%? Lembrar que todo mundo começa com 100%. Quando você aumenta 25%, você acaba ficando com 125%. E 125% é 125 dividido por 100. E dividir por 100 é voltar a vírgula duas casas decimais. Então, 1,25. Esse 1,25 é o que a gente chama de fator multiplicativo associado a um aumento de 25%. Toda vez que você quiser aumentar 25%, basta multiplicar por 1,25. Do mesmo modo, né, a gente tem um aumento de 10% aqui. Todo mundo começa com 100%. Quando aumenta 10%, acaba ficando com 110%. E 110% é o mesmo que 110 dividido por 100. E 110 dividido por 100 é só voltar a vírgula aqui duas casas decimais, fica 1,1, né? Então, 1,1, 1,10 é a mesma coisa, é o fator multiplicativo associado a um aumento de 10%. Toda vez que você quiser aumentar 10%, simplesmente multiplique por 1,1. Essa multiplicação de 1,1 é exatamente, né, um aumento aí de 10%. Sempre que aumentar 10%, é só multiplicar por 1,1. E, finalmente, todo mundo começa com 100%. E para reduzir 20%, você acaba ficando com 80%. Começou com 100, tira 20, fica 80. 80% é 80 sobre 100 e 80 sobre 100 é 0,8, tá certo? Então, a gente tem aqui os 3 fatores multiplicativos da nossa questão. O primeiro fator multiplicativo foi 1,25. 1,25 significa um aumento de 25%, como a gente conversou. O fator multiplicativo 1,1, quando você multiplica por 1,1, você está aumentando 10%, como a gente conversou. E, finalmente, multiplicar por 0,8 significa reduzir 20%. Ok, pessoal? Então,
para que você saiba o valor atual do preço do gás de cozinha, você simplesmente tem que efetuar essas multiplicações, porque você está trabalhando com aumentos, reduções sucessivas, uma dada em cima da acumulada anterior, do acumulado anterior. Então, para saber o novo preço, então o novo preço, colocar aqui, né? O novo preço desse gás vai ser quem? Vai ser exatamente, ficou muito feio esse negócio aqui, né, velho? Consertar aqui. Então, o novo preço, o novo preço vai ser quanto, pessoal? Quem vai ser esse novo preço? O novo preço vai ser exatamente 60, que era o valor original, multiplicado por, vamos lá, aumento de 25%, 1,25. Aumento de 10%, 1,1 ou 1,10, como você queira. Redução de 20%, multiplicar por 0,8. Então, quando você multiplicar por 1,25, você acaba aumentando 25%. Quando você multiplicar por 1,1, você acaba aumentando 10%. E quando você multiplicar por 0,8, você acaba reduzindo 20%. Então, multiplicar por esses fatores multiplicativos, né, acelera o teu processo de revisão. Então, chegou na dica. A dica é agora. A dica é essa. Por favor, pare tudo que você estiver fazendo agora e preste atenção nessa dica. O nome da dica é, vocês sabem, dobrar meia. Sempre que você tiver multiplicações como essas, né, feinhas, esdrúxulas, você precisa utilizar uma coisa chamada dobrar meia. Professor, como é que funciona essa parada do dobrar meia? Cara, essa parada do dobrar meia é linda, essa parada é fantástica. O que é dobrar meia? Vamos parar um pouquinho aqui e vamos pensar. Pense no número. Pensei, professor, pensei em 10. Dobre o 10. Eita, virou 20. Agora meio 20. Ficou quanto? 10. Quando você pega um número, dobra ele, depois calcula metade, você simplesmente volta ao original. Dobrar, meia, é voltar ao original. Quando você dobra e meia, você não altera a resposta. 10, dobro é 20, metade é 10. Voltou para o 10, que era originalmente. Então, essa técnica do dobrar meia consiste em dobrar um número e calcular metade de outro, e fazendo isso, você não vai alterar o resultado da conta, mas isso vai facilitar para você resolver direitinho. Por exemplo, nesse caso aqui, eu escolheria dois números específicos. Quais? Eu escolheria o 1,25 e o 0,8. Você vai dizer, professor, por que você vai escolher 1,25 e o 0,8? Olha só, o dobrar meia, né? Dobrar não tem problema. Agora, meia, né, dividir por 2, quando você vai dividir um número ímpar por 2, aí o negócio fica um pouquinho mais complicado. Então, eu escolheria um número par, um que termine em número par, para a gente trabalhar o meiar. Então, eu vou meiar o 0,8. Por que você vai meiar o 0,8? Porque termina em 8. 8 é par. É mais fácil dividir por 2. E eu vou pegar esse 1,25 para dobrar. Cuidado, porque essa escolha é importantíssima. Você deve pegar o ímpar para dobrar e o par para meiar, tá certo? E aí, quando eu fizer isso, olha a coisa, olha o que vai acontecer aqui. Olha o que vai acontecer. O 60, eu repito, né? Eu não alterei o 60. O 60 fica 60 de boa, não vou mexer nele. Agora, o dobrar. Quem é o dobro de 1,25? O dobro de 1,25 é 2,5. Já ficou mais confortável de trabalhar. 2,5. De boa, 2,5. 1,1 eu não vou mexer, tá certo? Vou deixar aqui 1,1 de boa. E o 0,8 eu vou meiar, vai ficar 0,4. Professor, para ser sincero com o senhor, não mudou muita coisa para mim, não. Eu tô olhando para essa conta aí, para mim tá feia do mesmo jeito. Calma, calma. Nem sempre no primeiro dobrar meiar que você aplica, você consegue resolver a questão. Nem sempre, só em aplicar uma vez, você deixa tudo bonito. Eu vou aplicar novamente. Eu vou pegar o mesmo 2,5 aqui e eu vou dobrar ele, tá certo, pessoal? E eu vou pegar o 0,4 aqui e vou meiar novamente. Eu vou aplicar novamente o dobrar meiar. Vocês vão perceber que agora, quando eu aplicar novamente, a coisa vai ficar mais simples, a coisa vai ficar mais bonitinha, tá certo? E não tem limite de quantas vezes você vai aplicar o dobrar meia. Você pode aplicar quantas vezes você quiser até você ficar confortável em relação à conta. Então fica aí, ó, 60 vezes. Quem é o dobro de 2,5? É 5. Olha como melhorou. Olha como o negócio ficou bonito. Agora, olha como ficou legal. O dobro de 2,5 é 5.
Esse 1.1 você pode deixar aí, né? A gente não alterou. E a metade de 0.4 é 0,2, ok? Professor, eu ainda estou agoniado. Ó, já dava para fazer, Veja, quando você pegar o 5 e multiplicar por 0,2, 5 multiplicado por 0,2 é 1. Você pode simplesmente já multiplicar aqui, já deu certo, já dá 1 e morreu Maria Preá. Se você quisesse novamente aplicar o dobrar meia, o dobro de 5 é 10. Metade de 0,2 é 0,1. 10 vezes 0,1 dá 1. Mas aqui dá para perceber isso, viu, pessoal? Aqui dá para pegar direitinho. Então, 5 vezes 0,2 dá 1. Então, se 5 vezes 0,2 dá 1, olha a coisa linda. Vai ficar 60 vezes 1, que é a multiplicação de 5 por 0,2, e sobrou 1,1. Tá certo, pessoal? Então veja que esse 1 daqui realmente foi a multiplicação daqueles dois números que eu usei no dobrar meia. 60 vezes 1 é 60, não tem o que fazer, não tem que esquentar a cabeça. E 60 vezes 1,1 é um aumento de 10%. 10% de 60 é 6, então vai para 66. Então o preço do nosso gás é de R$ 66. O preço do nosso gás é exatamente essa alternativa aqui, ó, letra B, R$ 66. Esse é o preço do nosso gás. Então, veja, para que você possa acelerar o processo das multiplicações, você pode sim usar essa técnica do dobrar meia. Para quem não pegou aí rápido essa parada do dobrar meia, eu vou colocar só mais alguns exemplos aqui para que você possa, né, realmente captar a mensagem. Então, por exemplo, se aparecer para vocês aí, faça aí 12,5 multiplicado por 16. Como é que vocês podem fazer essa conta de maneira rápida? 12,5 vezes 16. Veja, dobre o 12,5 fica 25. Meio o 16 fica 8. Dobre o 25, 50. Meio o 8, 4. Tá com a moléstia não, agora já dá pra fazer, né? 50 vezes 4 dá 200. Então, qualquer que sejam as multiplicações aqui, elas vão dar 200, perfeito? Por quê? Porque o dobrar meia não altera a resposta. O dobrar meia simplesmente mantém a resposta, só que te deixa uma maneira mais fácil, mais simples de você, né, conseguir chegar naquela parada, naquele resultado. Então, dobrar meia é fantástico, viu, pessoal? Dobrar meia é uma dica fantástica para vocês aí. Utilizem o dobrar meia e eu tenho certeza que vocês vão acelerar esse processo de resolução. Ok, pessoal? Bom, aí eu faço uma pergunta para vocês agora. E aí? Vocês gostaram desse negócio de dobrar meia? Vocês, né, já tinham visto, alguns já tinham visto comigo aí durante as nossas aulas, o que era o dobrar meia, mas eu reforço a pergunta. Se você realmente gostou, se você utiliza o dobrar meia nas suas questões, nas suas coisas, por favor, comenta aí embaixo. Dobrar meia. Eita caramba, dobrar meia. Pense numa técnica que eu sou louco. Pense numa técnica que eu sou, né, doidinho por ela. É o tal do dobrar meia. Eu acelero muito o processo de resolução das minhas questões utilizando o dobrar meia. E você? Se você realmente, né, gostou, se você realmente tem gostado de aplicar o dobrar meia nas suas questões, comenta aí embaixo dobrar meia para a gente ver aí, né, se essa técnica fica famosa. Eita, galerinha. Beleza, beleza. Bom, então vamos para a próxima questão, né? Vou dar mais uma dica para vocês, vou conversar mais um pouquinho com vocês. Olha que questão legal também. Carolina decidiu fazer um artesanato com um balde cilíndrico de tinta. Rapaz, para quem não sabe, Carol é louca por artesanato. Então, essa questão aqui é em homenagem a Carol, viu? Então, ela gosta de fazer um artesanato com balde cilíndrico de tinta que ela havia encontrado em casa. Para isso, ela necessitava das dimensões do recipiente para poder comprar, para comprar o material, né? Para comprar, faltou um Rzinho aí. Para comprar, não, para compra, tá certo. Para compra do material, tá certinho aí, tá certo. Para compra do material. Havia escrito que o volume máximo que se podia armazenar nesse balde aí era 14,4 litros. Então, epa, o volume desse balde aqui, balde aqui é 14,4 litros. Só para lembrar aí, ontem a gente conversou sobre isso, né? Que litro, né, é o mesmo que decímetro cúbico, tá certo, pessoal? E 14,4 litros são medidos em decímetros cúbicos. Se a gente quiser aqui transformar esses 14,4 litros para centímetros cúbicos, tem que ter uma mudançazinha aí. De decímetro cúbico para centímetro cúbico, a gente tem que multiplicar por 1000. Lembrando que centímetro cúbico é o mesmo que ml. Então,
14.400 ml, né? Ó, então tá aqui, ó, pronto. Se você quiser transformar de litro para mililitro, você multiplica por 1.000. E mililitro é o mesmo que centímetro cúbico. Então, aqui a gente tem 14.400 centímetros cúbicos. Isso aqui é muito importante, a gente conversou com vocês isso ontem. É interessante vocês saberem, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Se eu quero saber, se eu quero fazer uma conta em centímetro, centímetro cúbico é o mesmo que ml, tá certo? Então vamos embora. Então o volume máximo que esse balde consegue chegar é 14.400 centímetros cúbicos. E a altura desse balde é de 12,5 centímetros. Tá aí bonitinho para vocês. Utilizando o π igual a 3, qual é o valor aproximado do raio desse balde? Como é que eu faço para encontrar o raio desse balde? Olha, como a questão falou, o balde tem um formato cilíndrico. Se o balde tem um formato cilíndrico, para calcular o volume de um balde, eu tenho que fazer a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura h. Então a gente vai fazer isso. Vai igualar esse volume a 14.400 centímetros cúbicos, vai colocar o π igual a 3 e vai entender que o raio está em centímetro e que a altura, que também está aqui, está em centímetros. Então vamos montar essa equação para a gente poder resolver aí. Então o volume do balde é de 14.400 centímetros. É importante nesse momento a gente ter feito essa alteração, essa mudança de unidade, porque a conta, a resposta, as alternativas estão em centímetros, então a gente tem que colocar tudo em centímetro, porque em centímetro cúbico, 14.400 centímetros cúbicos. Isso é igual a π, que no caso é 3, ó, π é 3, raio ao quadrado, o raio é exatamente o que a gente quer descobrir, raio ao quadrado é o que a gente descobrir, e a altura a gente está vendo aqui que é 12,5. Então, a altura 12,5 aí para vocês. Deixa eu só ajeitar esse 5, 12,5 aí para vocês. Está aí para vocês bem bonitinho. Eu vou começar passando esse 3 aqui que está multiplicando para lá, dividindo. Então, 14.400 dividido por 3 é 144 dividido por 3, depois a gente completa com 0, dá 48, né? Com 2 zeros fica 4.800. Então, 14.400 dividido por 3 dá 4.800. Então, meu R ao quadrado vezes 12,5 vai dar aí 4.800, né, pessoal? 4.800? 4.800. Vamos só confirmar aqui, né, a conta para a gente não errar. 14.400 dividido por 3. Ó, 14 por 3 dá 4, vezes 3 dá 12, baixo 2, vem um 4. 8 vezes 3, 24, 0, né? E tem 2 zeros aí, completa com 2 zeros aqui. 4.800, exatamente isso. Então, 4.800, ok? Agora, a gente vai pegar esse 12,5 que está multiplicando, vamos passar ele dividindo. Então, já vai a nossa primeira dica aqui nessa questão. Professor, se no Enem aparecer uma divisão por 12,5, 1,25, 125, 1.250, se a minha divisão lá embaixo tiver 1, 2 e 5, o que é que eu faço? Você vai dobrar, tanto em cima quanto embaixo, algumas vezes, até sumir a divisão. Oxê, professor, peraí, como assim, professor? Eita, que dica massa. Olha o que você vai fazer. Você vai dobrar em cima e embaixo, até que você não precisa mais fazer a divisão. Peraí, professor, faz aí. Quem é o dobro de 4.800? Quem é o dobro de 4.800? O dobro de 4.800 é 9.600. Quem é o dobro de 12,5? O dobro de 12,5 é exatamente 25. Então, a gente vai ficar aqui com 9.600 dividido por 25. E aí, professor, não ajudou em nada não, hein, professor? Ficou do mesmo jeito, hein, professor? Tá difícil, não dá para fazer a conta aqui ainda não, professor. Foi o que eu disse? Vá dobrando até você não precisar mais fazer conta. Poxa, professor, eu vou passar a vida todinha. Não, tenha calma. Vamos lá. Dobre novamente em cima, dobre novamente embaixo para você ver o que é que vai acontecer. Eita, coisa linda. 9.600 vezes 2 dá quanto, pessoal? 19.200. 19.200 e 25 vezes 2 dá quanto? Dá 50. 50. Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Já tá melhorando, hein? Já tá melhorando. Tá, professor? Não tô vendo, não. Tá, tá melhorando. Para acelerar já o processo, eu vou cancelar um zero daqui de cima com um zero daqui de baixo, tá certo? E aí agora, olha só o que é que vai acontecer. Olha agora, olha agora. Agora eu vou dobrar novamente. Dobra em cima, dobra em baixo. Dobra em cima, dobra em baixo. Agora sim, veja só. O dobro de 1.920 é 3.840. Dividido por, dobro de 5 é 10.
Oxê, dividir por 10 é só cancelar o zerinho. Epa, chegamos então, tá aí, ó. O raio ao quadrado é exatamente 384. Então, sempre que no Enem aparecer essa divisão, vou puxar aqui para o cantinho, sempre que no Enem aparecer essa divisão por 1,25, 12,5, 125, 0,125, simplesmente você vai dobrar 3 vezes. Quando você dobrar 3 vezes em cima e dobrar 3 vezes embaixo, a conta vai parar e você nem precisa fazer mais nada. Então, o raio ao quadrado vai ser igual a 384. O raio ao quadrado, deixa eu ajeitar aqui, o raio ao quadrado vai ser igual a 384. Que coisa linda, que coisa fantástica. E aí, já que você já sabe dessa dica, já que você já pegou essa dica, como é que eu faço, professor, para dividir por 12,5, por 1,25, por 125? Como é que eu faço? Dobre 3 vezes em cima, dobre 3 vezes embaixo e você chega na resposta. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Professor, apareceu agora raio ao quadrado igual a 384. O que é que eu faço, hein? O que é que eu faço? Não conto conversa. Coloque raiz quadrada em um membro, coloque raiz quadrada no outro. Tá, professor, tudo bem. E aí? E aí que o teu raio vai ser raiz quadrada de 384. Então já vai aqui uma outra dica, uma nova dica para vocês. Como calcular a raiz quadrada de um número? Eu falei para vocês durante o curso, estou relembrando aqui. Existe uma técnica chamada fórmula da aproximação da raiz quadrada de Newton. Como é que funciona, professor, essa técnica da fórmula da aproximação da raiz quadrada de Newton? Como é que isso funciona? Cara, é muito massa. Olha só, toda vez que eu quero calcular a raiz quadrada de um número, deixa eu ajeitar aqui. Toda vez que eu quero calcular a raiz quadrada de um número, e eu não sei como calcular essa raiz quadrada desse número, mas eu sei alguém muito próximo dele que tem a raiz, o que é que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse número, juntar com o mais próximo dele que você lembrar, que tem raiz exata, e dividir pelo dobro da raiz exata desse número. Eita, professor, peraí, professor, peguei não, peraí, professor. Eu quero descobrir a raiz quadrada de 384. Como é que eu faço para descobrir a raiz quadrada de 384? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o 384, então raiz quadrada de 384 é assim, ó, você pega o 384 e soma com o mais próximo dele que tem a raiz exata. Bom, eu me lembro aqui do 400. Não sei se é o mais próximo, mas é o que eu me lembro. É 400. Então, você soma por 400. Você pega o número que você quer descobrir a raiz e soma com o mais próximo dele que você lembra aí que tem raiz exata. E depois divide pelo dobro da raiz desse número, tá certo? Então, quem é a raiz de 400? Aí o cara pensa, a raiz de 400 é 20, então você divide pelo dobro de 20. Recapitulando, pegue o número, some com o mais próximo dele que tem raiz exata e divida pelo dobro dessa raiz exata. Então, a raiz quadrada de 384 é aproximadamente 384 mais 400 dá 784. Dividido por 2 vezes 20 dá 40. Primeiro, dividir por 40, você pode dividir por 2 em cima e embaixo duas vezes. Então, você vem aqui em cima, divida por 2 uma vez. Depois que você fizer isso, você faz de novo, divide por 2 de novo, tanto em cima quanto embaixo. Então vamos lá, 384 por 2, ou 784, desculpa, por 2 dá 392. 392 e aqui 40 por 2 dá 20. Novamente você vai dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo, tá certo? 392 por 2 dá 196. E embaixo deu quanto? 10. 196 por 10 está com a moléstia não, né? 19,6 centímetros. Então, a raiz quadrada, né, de 384 é aproximadamente 19,6. E aí a gente pode colocar aqui, né? Ó, então, a nossa raiz quadrada, né, o nosso raio, é aproximadamente 19,6 centímetros. E a alternativa correta para a gente aqui, nessa questão, sem dúvida, é a alternativa letra C. Letra C, 19,6 centímetros. Eita, professor, peraí, professor. Adorei essa dica. Fale mais uma vez sobre ela. Dê mais um exemplo dessa dica aí, porque eu gostei dessa dica. Como é que eu faço para acelerar o processo de cálculo de uma raiz? Como é que eu faço para calcular uma raiz quadrada da maneira mais rápida possível? Vamos lá, pessoal.
Quem é a raiz quadrada de 600? O que é que a gente faz? A gente pega o 600 e soma com o mais próximo dele que você lembra que tem raiz exata. Eu lembro aqui do 625, que é famoso, todo mundo conhece que o 625 é 25 ao quadrado. 25 vezes 25, 625. Quem é a raiz quadrada de 625? 25. Então, 600 mais o mais próximo dele, que tem a raiz exata, que no caso é 625, dividido pelo dobro da raiz de 625. Quem é a raiz de 625? A gente já conversou, é 25. Então, pelo dobro de 25. E aí, como é que fica essa parada? 600 mais 625, 1.225. Dividido por 50. Como é que a gente faz para dividir por 50? Sem dúvida alguma, é só dobrar em cima e dobrar embaixo. O dobro de 1.225 é 2.450. O dobro de 50 é 100. A gente cancela aqui um zero com um zero. Depois volta a vírgula na casa por causa desse zero aqui e a resposta dá 24,5. Então, a raiz quadrada de 600 é aproximadamente 24,5. Galerinha, é muito massa, meu amigo, essa dica. É fantástica essa dica, meu irmão. Então, toda vez que você quer descobrir uma raiz quadrada de um número, simplesmente pegue esse número, some com o mais próximo dele que tem a raiz exata que você lembra e divide pelo dobro dessa raiz exata. Essa é a fórmula de aproximação da raiz quadrada de Newton. Eu tenho certeza que você vai gostar sim dessa dica. Essa dica é impressionante, é muito massa essa dica. Eu acho que você vai gostar sim dela, beleza? Beleza, pessoal, beleza. Rapaz, vou ser sincero com vocês, eu estou empolgado. Essa aula é massa, essa parada de estar falando dicas aí para vocês, essas dicasinhas, eu fico doidinho porque é uma coisa que eu adoro, porque acelera o processo de resolução, acelera tudo e eu acho que a gente pode fazer coisa linda essa, a gente pode brincar, deitar e rolar no Enem com essas paradinhas aí. Então vamos meter bronca, vamos para a nossa próxima questão para a gente passar mais uma dica para vocês. E aí, você está gostando, meu amigo? Você está gostando? Põe comenta aí, eu quero ver o seu comentário. Bota aí, eita que massa, velho, que dica massa. Você preferiu até agora? Qual dessas 3 dicas que eu dei para vocês foi a melhor? Qual dica você achou mais interessante? Comenta aí, a dica de dividir por 1,25, a dica de tirar a raiz quadrada, né? Qual foi a dica aí que você gostou mais? A primeira lá que a gente usou, a segunda, a terceira, qual foi aí, né, a melhor dica para vocês? Eu quero saber de vocês aí. Digam aí, por favor. O dobrar meia, que foi a primeira, né? Dividir por 1,25, que foi a segunda, ou essa de tirar a raiz quadrada, que foi a terceira. Comente aí embaixo qual foi a melhor dica que você, né, achou aí das 3. Beleza? Vamos para a quarta dica. Vamos para mais uma dica hoje. Vamos embora que eu estou empolgado. Eu quero mostrar a dica para vocês. Vamos embora. Vamos agora. Ei, essa questão é uma questão que pegaria muita gente, velho. Essa questão é uma questão que o povo fica doidinho. Por quê? Porque o povo olha para esse gráfico e diz assim, eita, função exponencial. Errado! Essa questão não é uma questão de função exponencial. Como assim, professor? Eu estou vendo o gráfico de uma função exponencial. Não. Eu coloquei essa questão porque eu sei que muita gente aí não presta atenção aos detalhes e por não prestar atenção aos detalhes acaba errando, acaba, né, perdendo a questão do Enem. Olha, presta atenção, olha só que coisa interessante vai aparecer aqui. A decomposição de uma determinada substância é inversamente proporcional. Vou parar por aqui, ó. Inversamente proporcional. O que é que são grandezas inversamente proporcionais? São grandezas cuja multiplicação dá sempre o mesmo resultado, dá sempre a mesma resposta, dá sempre a mesma coisa. Então, ó, a decomposição de uma substância é inversamente proporcional ao tempo. Então, eu tenho que olhar a decomposição em relação ao tempo. O gráfico da figura foi construído com a massa da substância expressa em gramas e o tempo em anos. Então, o que a gente vai entender nessa questão? A gente vai entender que a massa e o tempo são inversamente proporcionais. A gente vai entender que a multiplicação da massa pelo tempo dá sempre a mesma constante. Quer ver? Olhe para esse ponto aqui que está marcado do gráfico. Quem é a massa? A massa é 20. Quem é o tempo? O tempo é 10. Então,
massa 20, com tempo 10, a gente sabe que a resposta está dando 200. Então, qualquer ponto que você pegar nesse gráfico, qualquer que seja o ponto que você pegue, a multiplicação do x pelo y, a multiplicação da massa pelo tempo, vai dar sempre 200. Quer ver? Vamos pegar outro ponto aqui. Pega esse ponto. Quem é esse ponto aqui? Veja, a massa está dando 10 e o tempo está dando 20. Mas quanto é 10 vezes 20? 200. Isso não é uma função exponencial. Isso aqui é uma hipérbole. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o gráfico que representa essa variação é uma hipérbole e não uma curva exponencial. Lembrar que na curva exponencial, quando eu tenho aumentos iguais em x, eu tenho multiplicações iguais em y. Isso não acontece aqui, tá certo, pessoal? Isso aqui é grandezas inversamente proporcionais. A multiplicação entre elas dá sempre a mesma resposta. Então não interessa o que você vai fazer aqui. Sempre que você botar um m, o t que vai vir vai ser um t que a multiplicação entre eles sempre tenha que dar 200. Então vai aí a pergunta: qual é o tempo necessário para que essa substância se reduza a 2,5 gramas, para que a massa seja 2,5 gramas? Então não tem muito o que fazer, tá certo, pessoal? O que é que eu quero mostrar para vocês? Eu sei que m vezes t sempre tem que dar a constante. A gente viu que a constante é quem? É 200. Então m vezes t sempre vai dar 200, ok? M vezes T sempre vai dar 200. Qual é a massa que eu quero? 2,5. Então, 2,5 vezes T tem que dar 200. Isso não é uma função exponencial. Isso aqui são grandezas inversamente proporcionais. Grandezas cuja multiplicação vai dar sempre uma constante, que no caso é 200. Então, eu vou pegar esse 2,5 aqui, que está multiplicando, e vou passar dividindo. E aí a gente chega ao seguinte: o nosso t, o nosso tempo, vai ser 200 sobre 2,5. E aí eu vou voltar para uma dica que eu já dei para vocês hoje. Sempre que vocês forem dividir por 1,25, o 125, 12,5, a gente dobra 3 vezes em cima e embaixo, né? Só que quando você dobra a primeira vez, 1,25 vira 2,5. Ou seja, a dica para a gente utilizar aqui na divisão 2,5 é semelhante à dica do 1,25. Aqui é só dobrar 2 vezes e em cima e embaixo a gente termina a conta. Dobrando 2 vezes e em cima e embaixo você não precisa mais mexer aí nessa continha. Então, dobrou aqui em cima, dobrou aqui embaixo, né? O que é que vai acontecer? O dobro de 200 é 400 e o dobro de 2,5 é 5. Já dava para fazer, né? Mas quem não se confortável pode dobrar. O 400 fica 800, dobrar o 5 fica 10 e 800 sobre 10 dá exatamente, né, 80. 400 sobre 5 dá 80 também. Então, o tempo necessário em anos para que a gente reduza essa massa para 2,5 gramas é exatamente 80 anos. E por que, professor, 80 anos? Porque a multiplicação de 80 por 2,5 vai dar a mesma resposta, e essa mesma resposta é 200. Então, muito cuidado, porque isso aqui não é uma função exponencial, isso aqui são grandezas inversamente proporcionais, e você tem que ter muito cuidado em relação a isso. Professor, agora eu vou ser sério com você. Quando eu vejo grandezas inversamente proporcionais, eu não gosto de fazer esse tipo de conta. Eu gosto de usar a tabelinha. Eu gosto de mexer com a tabelinha. Não tem problema. Fique à vontade. Use sua tabelinha. Eu vou colocar o tempo e aí vou colocar aqui a massa, tá certo? Quando o tempo aqui era 10, ó, quando o tempo era 10, deixa eu ajeitar aqui. Quando o tempo era 10, a massa era 20, Quando o tempo passou a ser 20, aí a massa passou a ser 10. E aí, professor, como é que eu faço? Então, vamos lá. Se eu estou trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, toda vez que eu dobrar o tempo, eu tenho que cair pela metade a massa. Então, toda vez que eu dobrar o tempo, eu caio pela metade a massa, tá certo? Né? Por quê, professor? Porque a gente está trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Toda vez que eu multiplicar uma por 2, a outra tem que ser multiplicada pelo inverso, para que essa multiplicação se cancele e permaneça sempre a mesma resposta. Então, se eu dobrar o tempo, eu tenho que cair pela metade a massa. Então, se eu dobrar o tempo, era 20. Quando eu dobro, passa para ser 40 o tempo. Então, a minha massa
tem que cair pela metade. E cair pela metade, metade de 10 é 5. Então, para uma massa de 5, o tempo vai ser 40. Se eu dobrar novamente o tempo, como é inversamente proporcional, vai ter que acontecer o inverso de 2 aqui. O inverso de 2, metade de 5 vai ser o quê? 2,5. Então, para um tempo de 80, a metade de 5 dá 2,5, então a massa vai ser 2,5. Então, galerinha, se você não gosta de fazer essas contas, faça a tabela. O bom das contas é que ela já vai direto. A tabela você tem que ir andando até chegar onde você quer chegar. Mas lembrando, pessoal, que como a gente está falando de grandezas inversamente proporcionais, veja, 10 vezes 20, deixa eu ajeitar aqui, ficou muito doido. Deixa eu até usar outra cor, deixa eu usar o amarelo. 10 vezes 20 dá 200. 20 vezes 10 dá 200. 40 vezes 5 dá 200. 80 vezes 2,5 dá 200. Ou seja, toda vez que vocês multiplicarem o T pelo M, vai dar 200, porque são grandezas inversamente proporcionais. Isso é questão de grandezas inversamente proporcionais. Não invente de dizer que isso aqui é uma função exponencial, não. Pelo amor de Deus. Função exponencial é o que vai vir na próxima questão. Espera aí que a gente vai falar sobre função exponencial. Vou dar uma dicasinha também muito massa em função exponencial. Mas, como eu falei para vocês, aqui eu estou trabalhando com uma função, com grandezas inversamente proporcionais, em que a multiplicação entre elas sempre dá a mesma resposta. Beleza, pessoal? Também acho que isso aqui é muito importante para vocês. Mais uma dicasinha interessante para vocês, mais uma dicasinha massa, e eu tenho certeza que vocês vão, né, saber utilizar isso aí direitinho. Ok, pessoal? Bom, galerinha, a gente tá aí já chegando ao final da nossa aula, né? Vamos agora para a nossa última questão. Como eu falei para vocês no início, essa aula é um pouco mais curta, né? Apesar de ter muita coisa importante aqui, é que se eu continuasse falando, chega um tempo que vocês param de absorver, né? A gente já vai aí com 30 e poucos minutos de aula, né? Vamos tentar aqui, né, bater agora os 40 e poucos, né, no máximo 50, para a gente finalizar aqui nossa aula. Então vamos para mais uma dicasinha. Agora sim, agora sim, a gente está diante de uma função exponencial. Essa sim é uma função exponencial. Naquela questão anterior, eram grandezas inversamente proporcionais. O gráfico não é uma curva exponencial, é uma hipérbole. São diferentes, os gráficos são diferentes. São parecidos, mas são diferentes, ok? A hipérbole tem assíntotas, tem limites, então ela nem passa desse eixo aqui, nem passa desse eixo aqui. Já a exponencial não, a exponencial chega a tocar assim nesse eixo aqui sem nenhum problema, não tem moído. Então, vamos meter bronca aqui, vamos lá resolver essa. Nessa questão, vai aparecer uma coisa muito importante, vocês não podem comer bola, vocês não podem deixar passar, tá certo? Vamos lá. Em hospitais de grande porte das principais cidades do país, são realizados tratamentos que utilizam radioisótopos, são emissores de reação alfa, beta e gama. O iodo 131, por exemplo, é um radioisótopo utilizado no tratamento de hipertireoidismo. Interessante aí vocês saberem disso aí. O gráfico abaixo representa a massa residual de iodo, 131, presente em uma amostra em função do tempo. Então, você tem aí essa massa em função do tempo. Olha o que é que está acontecendo. Quando se passam, inicialmente eu tinha 100 gramas, vou até circular aqui 100 gramas no início, e quando se passam 8 dias, cai para 50. Então, veja o que é que está acontecendo. Era 100 e caiu para 50. Agora, era 50, com mais 8 dias, passa a ser, né, 25. Então, caiu para 25. Com mais 8 dias, cai para 12,5. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Aumentos iguais em x, está aumentando 8, está aumentando 8, está aumentando 8. Aumentos iguais em x, aumentos iguais... Opa, deixa eu ajeitar aqui, pessoal. Aumentos iguais em x estão proporcionando multiplicações iguais em y. Então, a gente está multiplicando sempre por meio, está sempre calculando metade. É importante vocês perceberem que isso sim é uma função exponencial.
aumentos iguais em x proporcionam multiplicações iguais em y. Naquela questão anterior, isso não estava acontecendo. Naquela anterior, a multiplicação entre x e y estava dando sempre a mesma resposta. São grandezas inversamente proporcionais. Aqui, aumentos iguais em x proporcionam reduções ou multiplicações iguais em y. Veja, toda vez que eu aumento 8 em x, eu multiplico por 1 sobre 2 em y, tá certo? Qual é a massa residual do iodo 3,1 presente na amostra quando o tempo for igual a 4 dias? Então, eu vou apagar, tá certo, esse amarelo aqui, para não ficar tão poluído, tá certo? E a gente vai tentar encontrar a resposta para a gente aqui, né, de qual será a quantidade para o tempo igual a 4 dias. Veja só, 8 está aqui, 0 está aqui. 4 é exatamente o meio do caminho entre 0 e 8. Eu tenho que descobrir qual é o valor exato aqui desse cara que está entre 0 e 8. 4 é o meio entre 0 e 8. Meu Deus, e agora? Vou ter que encontrar o meio. O meio, veja. No 0, a gente está em 100. No 8, a gente está em 50. Nós temos que encontrar alguma coisa entre 100 e 50. Eu já vou descartar a primeira alternativa, porque não consegue ser 100 de jeito nenhum, porque 100 é o que está lá em cima. E vou descartar a última, porque 50 não tem como ser de jeito nenhum, porque é o lado de baixo. É alguma coisa entre 50 e 100. Mas peraí, professor, como é que eu faço para encontrar? Aí é que a gente tem que lembrar. Olha, originalmente, função exponencial vem de multiplicar, 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 multiplicar sempre pela mesma coisa. Multiplicar, multiplicar, multiplicar sempre pela mesma coisa é uma progressão geométrica. E na progressão geométrica, o termo do meio é a média geométrica dos seus vizinhos. Então, se eu quero chegar nesse valor aqui, eu simplesmente faço a média geométrica dos seus vizinhos. Quais são os seus vizinhos? O 100 e o 50. O 100 que corresponde ao 0 e o 50 que corresponde ao 8. Então, para chegar nesse valor aqui, eu tenho que calcular a média geométrica dos seus vizinhos. Professor, e como é que eu faço para calcular a média geométrica? Então, vamos lá. A média geométrica entre dois valores, A e B, como é que eu faço para calcular, professor? É a raiz quadrada de A vezes B. Então, para você encontrar a média geométrica entre dois valores, simplesmente tire a raiz quadrada da multiplicação desses dois valores. Então, veja, se eu tenho aqui o 100, que corresponde ao 0, né? E o 50, que corresponde ao 8, o 100 e o 50, como é que eu faço para encontrar o valor do meio, a média geométrica, já que a função exponencial é uma progressão geométrica? Como é que eu faço para encontrar o termo do meio? Eu tenho que fazer a média geométrica dos vizinhos. O maior que tem é 100 e o menor que tem é 50. As extremidades, né? O início é 100, esse ponto aqui inicial é 100 e esse ponto aqui é o 50. Para encontrar o do meio, eu faço a média geométrica entre 100 e 50. E como é que eu faço para encontrar a média geométrica entre 100 e 50? É a raiz quadrada de 100 vezes 50. Sempre que isso aparecer, pessoal, para vocês no Enem, a minha dica é: repita o menor número. Pegue o maior, quebre ele para que o menor apareça novamente, para que o menor apareça repetido. Oxe, professor, como assim? Não tem um 100 aqui? Só que o 100 é 2 vezes 50. Aí você quebra o 100 em 2 vezes 50 para que o 50 apareça 2 vezes aqui dentro da raiz. Oxe, professor, para que você quer que o 50 apareça 2 vezes? Para que o 50 fique ao quadrado. Oxe, é mesmo, ó, 50 vezes 50, 50 ao quadrado. 100, eu quebrei o 100 para aparecer o 50 novamente. O 100 é 2 vezes 50. Então, no lugar do 100, aparece 2 vezes 50. E quando aparece o 2 vezes 50, eu posso mostrar que esse 50 acaba saindo da raiz, porque só sai da raiz quem está ao quadrado. Então, como aqui eu tenho raiz de 2 vezes 50 ao quadrado, o 50 sai da raiz e fica 50 raiz de 2. Então, eu vou pegar aqui, né, esse quadrado aqui, cancelar com o quadrado da raiz para poder ficar 50 raiz de 2. E a gente sabe que a aproximação para a raiz de 2 é aproximadamente 1,4, né? Então, a gente ficou aqui com essa média geométrica sendo aproximadamente 50 vezes 1,4.
4. E 50 vezes 1,4 dá, né, 1,41, 42 na verdade, né? 141, 42, 14, 14, é aproximadamente. Então, aproximadamente 50 vezes 1,4 e 50 vezes 1,4 dá exatamente 70, né, pessoal? Então, veja que é alguma coisa pertinho aí de 70, né? Pertinho de 70. Para a gente usar o valor exato mesmo de raiz quadrada de 2 é 1,414. Se a gente multiplicar por 50, a gente vai obter 70,71, 70,7. E dá uns 70, 71, né? Então, a gente marcaria como alternativa correta a letra D, né? Ó, 71, não é 75. Esse caminho, né? Aí ele fala aqui que é aproximadamente também, ó. E aqui, se a gente for usar mesmo 1,414, não sei o que, fica 70,7, 70,7, né? É aproximadamente 71, né? Aproximadamente 71, né? Eu não coloquei o 10 a menos sexta para facilitar as contas, né? No final a gente coloca, tá aqui. Né? Então, letra D seria a resposta correta. Agora, professor, peraí, professor. Não tem um jeito mais rápido de fazer isso, não, né? Tenho certeza que você já deve estar pensando, comentando aí. Professor, pelo amor de Deus, não tem um jeito mais rápido, não. Esse negócio dá muito trabalho, negócio de raiz quadrada do produto, média geométrica, dá muito trabalho. Não posso fazer pela aritmética, não. Ó, a rigor, a média aritmética é para uma progressão aritmética. E progressão aritmética é função do primeiro grau. Só para vocês se tocarem aí direitinho, a curva exponencial é assim e a função do primeiro grau é assim. O meio aritmético está aqui em cima, o meio geométrico está aqui embaixo. Então, a média aritmética ela é maior do que a geométrica. Se você fizer uma média aritmética, você vai chegar num valor maior do que a resposta correta, porque a média aritmética ela é maior do que a média geométrica. Agora, se você sabe, se você tem consciência que a sua média aritmética é maior do que a geométrica, faça a média aritmética e não marque a média aritmética. Quem é a média aritmética entre o 100 e o 50? Soma os dois, 100 mais 50, e divida por 2. Média aritmética você soma e divide pela quantidade. 150 dividido por 2 dá quanto, pessoal? 75. 75 não é a resposta, porque a média aritmética sempre é maior do que a média geométrica. Então, se 75 é maior do que a resposta correta, marque uma resposta menor do que 75. E menor do que 75 tem aqui 71. Então, se você quer acelerar esse processo de resolução nesse tipo de questão de função exponencial em relação ao gráfico, para você encontrar o ponto do meio, uma solução muito boa é você calcular a média aritmética, mas não marca a média aritmética. Você marca uma resposta menor do que a média aritmética, porque sempre a média aritmética é maior do que a geométrica. A média aritmética é para progressão aritmética, é para a função do primeiro grau. E média geométrica é para a função exponencial, é para a progressão geométrica. Olha que dica massa, olha que dica interessante, que coisa massa para vocês acelerarem aí o processo de resolução. Então, galerinha, né, eu espero ter contribuído aí com vocês em relação às dicas que eu falei para vocês hoje. Estamos atingindo aqui 47 minutos de aula, então já tá bom, já foi suficiente, tem muita dica massa, tem coisa massa demais aqui nessa aula. Eu espero que você aproveite, né, este momento. Eu espero que você grave essas dicas para utilizar. E se você realmente gostou dessa aula, meta o seu dedo aí no like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe essa aula com alguém que você sabe que precisa dessa forcinha aí para ser aprovado no Enem, porque eu tenho certeza que fazer o bem, que, né, mostrar para quem precisa realmente é fazer o bem. Quem faz o bem, né, consegue aí obter êxito. Então pensa aí no seu, né, vizinho, pensa aí no seu amigo, pensa naquela pessoa que está estudando com você, que precisa saber disso para aplicar no Enem, passar no Enem, compartilhe, né, e sejam os dois felizes, sejam os dois aprovados, né, pessoal? Então, muito obrigado por estarem comigo até agora, né? Sexta-feira, vocês doidos para sair, doidos para esfriar a cabeça, doidos para, né, estão aqui estudando. Parabéns pelo esforço, parabéns pela dedicação. Eu sei que tudo isso vai ser recompensado. E, pessoal, segunda-feira nós estaremos de volta. Segunda-feira a gente se encontra novamente com mais revisão, com mais questões, com mais provas do Enem, dos Enems anteriores resolvidas. Perfeito? Então, valeu, galera. A gente se encontra segunda. Até mais, pessoal.